E Claudinho foi oferecido ao Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola conta também sobre a chance de retomada das negociações entre Palmeiras e Inter por Maurício. Preciso te revelar que o goleiro Cássio deixou o Corinthians chateado com Carlos Miguel. Tem ainda informações do São Paulo, o anúncio previsto para as próximas horas da permanência, fico em definitivo de Matheus Pereira, tudo o que você precisa saber sobre a rodada dessa terça, jogo da seleção brasileira e confusão entre dirigentes de Botafogo e Fluminense. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, combinado? Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito, colocando na tela partidas dessa quarta e quinta-feira, primeiro os amistosos internacionais, o Brasil enfrenta os Estados Unidos às 8 horas da noite dessa quarta, para mim o Brasil é muito favorito, cotação R$ 1,43. Tem também Equador e Bolívia, vou de vitória do Equador. Já na quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, vou de vitória do Palmeiras contra o Vasco, vou de vitória do Cruzeiro contra o Cuiabá. Para fazer sua fezinha na Aposta Ganha, independentemente do jogo que você quiser, só clicar no link que está no comentário fixo, fazer seu cadastro, depositou 100% dessa grana volta em bônus para você. Lembrete de que o bônus máximo é de R$200, você precisa jogar com responsabilidade. Vem para Aposta Ganha, vem para o Play. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Quero contar que a rescisão do contrato entre Vasco e Guilherme Medel vai custar R$200 mil por mês ao Cruz Maltino até dezembro. Foi a fórmula que o Vasco encontrou para conseguir rescindir contrato de alguém que havia conseguido causar com todo mundo dentro do Cruz Maltino. Ele ganhava R$800 mil por mês, economia de R$600 mil mensais. É grande a chance de Guilherme Medel se tornar reforço do Boca Juniors. Quero contar também que o zagueiro Raul Gustavo, que pertence ao Corinthians, mas está fora dos planos, pode pintar no Vasco da Gama. O Cruz Maltino busca mais um zagueiro. Vocês lembram que eu citei o Gabriel Paulista numa lista de atletas bons e livres do fim do contrato, certo? Pois bem, o zagueiro que estava no Atlético de Madrid será anunciado nas próximas horas como novo reforço do Besiktas, da Turquia. O jogador vai assinar contrato de 2 anos, prorrogável por um terceiro. Atleta que foi sondado recentemente pelo Palmeiras. Bora contar ainda que o Atlético Mineiro venceu o Red Bull Bragantino em Bragança por 2-1, mesmo com muitos desfalques. Por falar em desfalques, a lista de ausências pode chegar a 12 para o confronto contra o Palmeiras na próxima segunda-feira. É que Everson e Lemos tomaram o terceiro cartão amarelo. O Batalha foi expulso. O Zaratio sofreu lesão séria e virou dúvida, assim como já eram Hulk, Mariano e Rômulo. O Rubens e o Otávio estão fora, além de Alan Franco, Arana e Vargas defendendo seleções dos seus países. Bora falar agora sobre o São Paulo. Queria te atualizar sobre os custos da base do São Paulo. O Tricolor está entre os clubes que mais investem com suas categorias de base, cerca de R$40 milhões por ano. São 12 milhões apenas com a estrutura montada em Cotia, enorme centro de treinamento, responsável por abrigar dezenas de atletas. Importante contar que, apesar do investimento alto, a categoria de base do São Paulo vive garantindo enormes receitas ao tricolor. Você quer uma prova? Do atual elenco de 36 jogadores, 16 são formados na base. Isso equivale a mais ou menos 44%. As principais vendas feitas pelo São Paulo nos últimos anos são todas de atletas revelados em Cotia. O caso mais recente do Beraldo, vendido ao PSG, o Pablo Maia e o Rodrigo Nestor são alvos de propostas com enorme frequência. Importante contar que recentemente o São Paulo teve 4 sondagens por atletas que ainda nem estouraram no time principal. Os campeões de sondagem são o William e Henrique. O William Gomes chegou a ter uma proposta de 9 milhões de euros da Roma. A ideia do São Paulo é segurar o atleta para que ele possa ser mais útil, mais aproveitado no time principal e possa render bem mais. Quero te contar agora sobre uma confusão entre dirigentes de Botafogo e Fluminense depois da vitória do Botafogo por 1-0 contra o Flu. O único gol da partida marcado pelo zagueiro Bastos de cabeça. Quinta vitória seguida do Botafogo contra o Fluminense. Botafogo que ocupa momentaneamente a liderança do Campeonato Brasileiro. São 16 pontos conquistados. Fluminense é só o 16º. Primeiro time fora da zona de rebaixamento com 6 pontos conquistados. Bora falar sobre a treta depois do jogo. O presidente Mário Bittencourt ia deixando um dos camarotes do Nilton Santos quando ele começou a ser provocado e xingado por torcedores.
Um deles chamou o Mário Bittencourt de freguês, sugerindo que ele voltasse sempre pro Newton Santos. O Mário não gostou e o pessoal do Deixa Disso precisou entrar em ação. Um pouquinho mais à frente, o Lucas Sodré, que é coordenador de licenciamento do Fluminense, provocou botafoguenses fazendo gesto de levantar taças, como que dizendo que enquanto o Fluminense é campeão, o Botafogo não ganha nada. O Alexandre Costa, diretor de estádios do Botafogo, não gostou da provocação e foi para cima da comitiva do Fluminense. A coisa só não ficou pior porque o pessoal do Deixa Disso e seguranças entraram em ação. Esse é o tipo de coisa que não cabe mais no futebol. Ou você pensa o contrário, use o espaço para comentários e já deixa a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Vinícius Júnior e a possibilidade dele trocar o Real Madrid pelo PSG. Pelo menos é o que afirma um jornal, um veículo de comunicação francês chamado RMC Sports. A publicação assegura que o Vinícius Júnior é visto pelo PSG como o substituto ideal para o Mbappé, que fez exatamente o contrário, trocando o PSG pelo Real Madrid. Operação das mais complexas, para não dizer impossíveis. Primeiro porque o Vinícius Júnior já demonstrou sua vontade de permanecer no Real Madrid. Depois porque a multa rescisória dele é de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Para completar a relação entre Real Madrid e PSG extremamente ruim, deteriorada depois da transferência sem custos do Mbappé para o clube espanhol. E você, o que pensa? Ou melhor, o que você faria se fosse o Vinícius Júnior? Permaneceria no Real Madrid ou aceitaria ganhar bem mais dinheiro lá na França? Vale a lembrança de que o salário do Vinícius Júnior hoje gira na casa dos 9 milhões e meio de reais por mês. Quero falar agora sobre Matheus Pereira. O meio atacante, o grande craque do atual elenco do Cruzeiro, será anunciado nas próximas horas como reforço em definitivo do Cruzeiro. Vale a lembrança de que ele está emprestado pelo Al Hilal somente até o mês de junho, até o fim desse mês. E existia uma preocupação grande, até porque entre Cruzeiro e Al Hilal estava tudo acertado. Cruzeiro aceitou todas as exigências do Matheus Pereira em relação a salário, tempo de contrato e luvas, mas o jogador não assinava esse papel. O acordo, enfim, foi fechado com o atleta e a ideia do Cruzeiro é fazer esse anúncio nas próximas horas. Matheus terá contrato com o Cruzeiro até 2026. Operação junto ao Al Hilal vai custar 5 milhões e meio de euros por 50% dos direitos econômicos. Dá para dizer que o Matheus Pereira terá de longe o maior salário do elenco do Cruzeiro e um dos principais do futebol brasileiro no top 10. Só para lembrar que enquanto ele estava emprestado ao Cruzeiro, a Raposa pagava 1 milhão de reais mensais, o restante era completado pelo Al Hilal, agora cabe ao Cruzeiro assumir 100% dos custos. Quinta compra da era Pedrinho BH, o novo dono da SAF do Cruzeiro já havia fechado as aquisições do Cássio, do Caio Jorge e do Lautaro Dias, também ficou em definitivo com o João Marcelo, que estava emprestado pelo Porto. Novo alvo do Cruzeiro, Jonathan Jesus, zagueiro do Ceará, um dos atletas mais promissores da Série B, multa rescisória de 6 milhões de euros. Bora falar agora sobre Claudinho, o meio atacante que pertence ao Zenit, foi sugerido nos últimos dias por um dos seus representantes pro pessoal do Flamengo. Flamengo e Claudinho já namoraram a possibilidade de acerto em outros momentos. O Zenit foi sempre o responsável por impedir qualquer chance de acordo. Nesse momento o Zenit sabe que o Claudinho vai forçar a barra para deixar o clube. Até por isso o Zenit já abriu negociações com outros atletas da posição, entre eles o palmeirense Rony. O Flamengo ainda não formalizou uma proposta. Primeiro, depois de ouvir essa sugestão do empresário, vai haver uma reunião interna com a presença do Tite, com dirigentes do departamento financeiro, para saber quanto o Flamengo pode investir na contratação do atleta, que tem 27 anos de idade, está avaliado em 18 milhões de euros lá no Zenit e havia sido comprado do Red Bull Bragantino por 12 milhões de euros. O contrato do Claudinho vai até junho de 2026, temporada atual de 42 jogos, 5 gols e mais 9 assistências. Ele está há 3 anos no futebol russo. Hora de falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Maurício, essa novela é antiga. Já contei para vocês que em janeiro o Palmeiras chegou a oferecer 9 milhões de euros ao Internacional para a compra do atleta. O Inter entendeu a proposta como ruim, o negócio foi desfeito ou cancelado e o Palmeiras passou a buscar outros jogadores, inclusive já fechou e anunciou a chegada do Felipe Anderson. Na teoria, não haveria por que contratar o Maurício, mas como o Palmeiras acaba de vender o Luiz Guilherme para o West Ham, operação de 23 milhões de euros fixos, mais 7 milhões de euros em bônus e 20% do valor de uma venda futura, ficou aberta a possibilidade da contratação de mais um meio. E o jornalista italiano Gianluigi Langari afirma que o Palmeiras retomou conversas com o Inter na tentativa de fechar com o jogador.
O Palmeiras subiria um pouco essa proposta de 9 milhões de euros e também aceitaria incluir atletas para facilitar a operação. De acordo com muita gente que cobre o Internacional, a vontade do Maurício em deixar o clube poderia facilitar. Mas a ideia do Maurício era jogar no exterior, na Europa, de talvez trocar o Internacional pelo Palmeiras não fizesse tanto sentido. Para completar, o Palmeiras não confirma nem desmente tal informação. Procurei o André Cury para tratar sobre o assunto. O André ainda não me respondeu. Assim que tiver qualquer posição dele, conto para vocês, tá? Para completar ou para concluir, o Maurício tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro, ainda que entre em campo nesse meio de semana, ele ainda estaria disponível para trocar de clube. Você sabe que o limite máximo de jogos é de 6. A partir do momento que o atleta completa 7 jogos, ele fica impedido de atuar por outro clube. Maurício que já disputou partidas do Internacional na Copa do Brasil e isso o impediria de defender o Verdão nessa competição de mata-mata. Bora fechar o vídeo para falar sobre o goleiro Cássio, que é reforço do Cruzeiro, mas deixou o Corinthians chateado com o Carlos Miguel. Essa informação é muito importante para que a gente entenda um pouquinho no contexto do atleta que ficou no timão, mas já está de saída. Carlos Miguel foi titular no empate em 2-2 do Corinthians contra o Atlético Goianiense e fez grande atuação. Muitos torcedores do Corinthians nem queriam que o Carlos Miguel jogasse, até porque o goleiro já se acertou com o Nottingham Forest. O Corinthians só aguarda o pagamento dos 4 milhões de euros da multa rescisória para dar a negociação como finalizada. Como o Carlos Miguel só pode jogar no West Ham a partir de julho, a tendência é que ele fique por mais algumas partidas. Por que essa história do Cássio é tão importante? O Corinthians vai perder o seu titular e seu reserva, o Cássio e o Carlos Miguel, numa distância de mais ou menos 4 semanas. Erro da atual diretoria, que não renovou o contrato do Carlos Miguel antes de liberar o Cássio. Mas Cássio, eu posso contar para vocês que deixou o Corinthians bastante chateado com o comportamento do Carlos Miguel. Eles até apresentavam uma relação de cordialidade entre eles, mas o Cássio entende que o Carlos Miguel não foi bacana no modus operandi do dia a dia. O Carlos Miguel forçava a barra junto aos dirigentes, exigindo que ele fosse titular, sob ameaça de ir embora. E aí, depois de conseguir a titularidade, o Carlos Miguel acabou se acertando para deixar o clube. O Corinthians fica sem o seu maior ídolo do gol, o Cássio, e também sem o Carlos Miguel, por uma quantia bem pequena, avaliada em mais ou menos 23 milhões de reais. O Cássio pode até vir a público para desmentir, nem acredito nisso, mas eu asseguro para vocês que ele deixou o Timão muito chateado com a forma como o Carlos Miguel se comportava, tentando ganhar a vaga na marra dentro do dia a dia do clube, fazendo uma série de exigências com comissão técnica e também diretoria. Para completar sobre o Corinthians, uma série de outras informações, além do Atlético Mineiro, o Fausto Vera também interessa ao Boca Juniors, mas a proposta do Boca foi pequena, só 2 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. Vale a lembrança de que o atleta foi comprado do Argentino Júnior por 8 milhões de dólares, valor que equivaleu a 70%. Já Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, o presidente responsável pela transformação do Lion, deu uma entrevista ao canal do Nicola na noite dessa terça-feira e admitiu que tem oferta do Corinthians para ser CEO. A frase do Marcelo Paz é a seguinte, abre aspas, o Augusto me ligou diretamente, fez o convite. Recebeu o convite com muita honra porque o Corinthians é um gigante mundial. Expliquei para ele que vive um momento de mudança no Fortaleza, incluindo inclusive a SAF. Mas ainda vou conversar com o presidente novamente. Sair no meio do caminho é meio delicado. Estamos no meio da temporada. Uma coisa é agora, outra coisa é no final do ano, fecha aspas. Existe multa rescisória no contrato do Marcelo Paz. Pelo que eu entendi, ele vai dizer ao Augusto que não pode aceitar esse convite por agora. Ah, só mais uma informação. O CEO do Fortaleza, o Marcelo Paz, admitiu que foi consultado pelo Corinthians em relação ao goleiro Santos, mas só topa liberá-lo com um custo, de graça, sem chance. A ideia do Fortaleza é recuperar o investimento feito no jogador. Apesar de ser reserva, ele segue valendo, de acordo com o Fortaleza, 1 milhão de dólares, mesma cifra investida quando da contratação do Santos. E você pagaria 1 milhão de dólares ou 5 milhões e 300 mil reais pelo Santos? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos à tarde. Tchau!